Se você está de saco cheio com alguma coisa, cansado de ficar vendo vídeos toscos no WhatsApp, de ficar rolando feed de notícias do Facebook e está procurando alguma coisa que presta na internet, bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia, contra os mitos da religiosidade e o radicalismo. Com uma pitadinha de bom humor, beleza? Uma pitadinha de sal de bom humor, certo? As recomendações de sempre. Curte o vídeo se achou legal, assista até o final e inscreva-se nesse canal, beleza? Visite o nosso site www.crentecético.com e confira os materiais bem legais que temos lá, certo? Então, bora lá pro vídeo? Olá, esse é o primeiro vídeo da série Mitos. Agora eu vou falar sobre o mito da independência, né? É uma ideia errada, né, que as pessoas têm, né, e buscam nas suas vidas, né, a independência, né, é uma coisa até meio vaga. Mas, bom, eu vou trazer as ideias que eu tive refletindo sobre esse assunto e também as lições que a Bíblia nos traz a respeito desse assunto. Bom, não é difícil provar que a independência é um mito. Em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Nesse versículo mostra, né, a figura de um rei e vai servir, né, como um ótimo exemplo, porque o rei é aquele cara que não precisa dar satisfações a quem quer que seja, ele é suprido de forma vitalícia por uma estrutura de poder e ele não precisa trabalhar, né? Em termos, isso é um pouco mito, assim como a independência, porque, bom, trabalhar ele precisa e também, assim, os recursos não são ilimitados, mas de qualquer forma o personagem, ele ilustra bem a ideia que passa na cabeça de muitas pessoas acerca da independência. Bom, refletindo sobre esse caso, o rei não é independente, porque até mesmo o rei se serve do campo, ou seja, o rei depende da terra. E ele não depende só da terra, ele depende também de servos que trabalhem na terra e façam com que ela produza, e também de soldados que mantenham tudo isso em ordem, também de outros servos que preparem o alimento para ele, enfim. Ele depende de muitas pessoas. E assim, então vamos começar a olhar com mais cuidado esses personagens que muitos de nós almejamos em ser, porque a dependência é algo que nos cerca, ok? E a gente percebe que quanto mais luxuosa a vida de uma pessoa, mais dependente ela é. Porque o número de pessoas, né, envolvidas no processo, né, para suprir essa pessoa com vida luxuosa, o número de pessoas para suprir esse cara, né, que seria representado, né, muito bem na figura do rei, né? Enfim, quanto mais luxuosa a vida de uma pessoa, mais dependente, pelo menos ela é dependente de um número maior de outras pessoas. Bom, esse assunto não é obsoleto, como alguém pode imaginar, né? Meu, rei, nem existe mais rei, né?
talvez no Reino Unido, né, ou em outras monarquias europeias, enfim, tem a figura, né, dos monarcas, mas no fundo elas são assim supérfluas, né? Os governos são exercidos de outra forma. Mas o exemplo ele é muito atual, porque basta substituir a figura do rei por alguma outra figura, por exemplo, do presidente, do prefeito, do governador, enfim, ou qualquer outra figura também do meio empresarial, o diretor da empresa, o gerente, o chefe, enfim, a gente pode fazer o exercício de raciocínio, substituir essa pessoa do rei por outras pessoas, a princípio de liderança, né? E a gente vai ver que todas as pessoas são dependentes de outras, né? Especialmente essas figuras de liderança são grande parte dependente dos seus liderados, né? E também não só de liderados, mas também de outros trabalhadores, servos, enfim. Mas alguém pode me perguntar, bom, essas pessoas, né, em cargo de liderança, elas são tão dependentes assim de outras pessoas? Nem tanto, porque como o número de pessoas trabalhando para esse líder, né, é muito grande, existe um certo paralelismo, né? Então, se um dos servos, se um dos trabalhadores falhar, ou algum outro pode suprir essa falta. Então acaba que, apesar dessas pessoas em posições de liderança serem dependentes de muitas outras pessoas, a probabilidade de falhar de uma falha é pequena, porque existem outras pessoas que podem suprir uma eventual necessidade, ok? Mas vamos pegar agora um caso de um indivíduo genérico, não só pessoas que estejam em posições de liderança. Bom, um caso bem legal para ser analisado é o dos sobrevivencialistas extremos. Você já ouviu falar deles? É aquele povo que constrói suas próprias casas, cultivam o seu próprio alimento, caçam também, enfim, animais para que tenham carne para comer, enfim, eles se cuidam de si mesmos, né? Assim, é importante frisar que é muito difícil alguém que viva completamente sozinho. Eu não fiz uma pesquisa, mas pode ser que aconteça, né? Alguém viver absolutamente sozinho no meio do mato, ou enfim. Mas existem casos de sobrevivencialistas extremos aí que o pessoal vive em família, né? Ou seja, esse é o caso, seria o caso de menor dependência possível. Mas mesmo assim, no caso desses sobrevivencialistas extremos, a gente tem a dependência do cônjuge, vamos supor, né? Isso para não falar das crianças nessas famílias, né? Que são muito dependentes dos pais, né? Enfim, pelo menos da sua família, né? Nesses casos, você vai ser dependente, ok? Bom, agora eu quero trazer um conceito que visa, né? Ilustrar melhor como nós vivemos em sociedade e também facilitar o entendimento do porquê a independência é um mito. Okay? O conceito que eu quero trazer é o de contratos sociais. O que são contratos sociais? São regras que regulam a nossa sociedade, o funcionamento da nossa sociedade. E essas regras, elas são aprendidas por todos, né? Bom, enfim, não absolutamente todos, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso.
Elas são aprendidas e usualmente elas não são ditas de forma tão explícita. O que eu quero dizer? Esses contratos sociais são hábitos normalmente associados à nossa cultura. Por exemplo, as pessoas sabem que não se deve correr pelado pelas ruas, gritando, que não se deve gritar no ouvido das outras pessoas, ou que não se deve, enfim, fazer várias coisas, roubar, enfim. Muitas dessas regras são protegidas por leis, né? E elas são mais óbvias. Só que outras coisas podem simplesmente ser interpretadas como uma má educação, por exemplo, arrotar, né? Ou falar alto, enfim. E também são vinculadas à cultura, né? Essa questão do arroto, por exemplo, para os árabes, é sinal de boa educação, né? Quando a gente vai na casa de alguém, né? Arrotar significa que a gente gostou da comida. Enfim, eu vi alguma coisa ligada nesse sentido, mas eu não quero entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas de qualquer forma, os contratos sociais são regras, muitas vezes não explícitas, que regulam o funcionamento da sociedade, ok? E são dependentes da cultura, né? E existem coisas, né, que são muito universais, mas de qualquer forma, em última instância, estão ligadas à cultura. Mas, em situações de crise aguda, os contratos sociais eles não são obedecidos, né? Que cenários seriam esses? Por exemplo, guerras, né? Numa guerra, né? Normalmente várias regras, né, que regulam o funcionamento da sociedade, elas não são obedecidas, né? Por isso que nós vemos aí notícias, enfim, de muitas atrocidades. Eu também não quero entrar em detalhes, mas essas situações de crise aguda que, bom, não precisam ser guerras, tá? Existem outros casos, né, de crises financeiras profundas, enfim, conflitos diversos que causam, por exemplo, desabastecimento. A gente já vai comentar isso melhor a seguir. Bom, de qualquer forma, nesses cenários, os contratos sociais não estão estabelecidos e o que eu quero trazer com isso? A nossa ideia de independência, ela se fundamenta no fato de que a sociedade vai continuar funcionando do mesmo jeito que funcionou até então. Logo, nós continuaríamos com a nossa independência em tese, né? Se nós alcançarmos alguma condição que podemos dizer, né, que é uma certa independência, né? Se a sociedade continuar funcionando do mesmo jeito, essa situação de independência se perpetuaria. Mas existem muitas situações de crise que podem quebrar essa premissa, ok? Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenha muitas casas de aluguel e eu não precise trabalhar. Enfim, eu supostamente seria independente financeiramente falando, né? Mas, enfim, se cair alguns meteoros ou terremotos que derrubem todas as minhas casas, bom, eu não vou ter mais aluguel. Se as pessoas não puderem pagar o aluguel, se tiver uma crise financeira muito violenta e ninguém mais tiver condições de pagar o aluguel, enfim, eu também vou perder essa suposta independência que eu achei que eu tinha, certo? Enfim, existem, portanto, muitos fenômenos alheios, né, ao nosso controle, né, que nós não podemos controlar, como, por exemplo, intempéries ou acidentes, conflitos, doenças, né? Muitas vezes a gente pensa também, né, que vai ficar bem o resto da vida e isso não acontece. Esses fenômenos diversos podem acontecer a nível individual
ou a nível global, né? Podem ser problemas que acometem uma sociedade toda ou um indivíduo em particular. E pode nem ser você o acometido por esse problema, mas se for uma pessoa que de alguma forma te dá suporte à sua suposta independência, enfim, podem acontecer muitas coisas que quebram isso, né? E quebram essa condição, ok? Bom, e de onde vem esse conceito, né? Deixa eu deixar mais claro de onde vem esse mito, né? Nós vivemos numa sociedade cosmopolita, ou seja, uma sociedade aberta, integrada, urbanizada. A gente tem também uma alta densidade populacional, uma população também grande, maior aí, né, na história da humanidade. Uma alta população demanda uma alta produção de alimentos e bens de consumo e produtos de uma forma geral. E na sociedade urbanizada que nós vivemos, na qual nós vivemos hoje em dia, as cidades são grandes, né? E elas contêm, né, um reservatório, né, grande de alimentos, de bens e produtos, né? E esse reservatório, né, cria uma certa robustez, né, de tal modo que mesmo que haja ameaça de desabastecimento, né, existe a opção de substituir produtos ou de comprá-los por preços maiores, né, e acessá-los também, enfim, num lugar um pouco mais distante, né, mas de qualquer forma é mais fácil numa cidade grande, né, achar, né, produtos e alimentos de uma forma geral. A gente tem, né, uma ameaça, né, um exemplo de ameaça, essa aparente robustez das cidades, né, recentemente na greve dos caminhoneiros, né, que provocou o desabastecimento, né, de várias cidades, né, especialmente de combustíveis, né, mas também de alimentos, né, especialmente os altamente dependentes dos transportes, como hortifrutigranjeiros e também leite, enfim, teve vários casos aí, né. Teve algumas regiões que suportaram melhor, né, essa crise, né. Aqui a região de Campinas, pelo menos, não foi muito afetada, mas houveram muitos casos aí, né, mais agudos de desabastecimento no Brasil. E, enfim, né, apesar de recentemente, né, nós termos passado por isso, esse problema não é novo. Na década de 60, nos Estados Unidos, também aconteceram greves, né, de caminhoneiros, e que também tiveram repercussões da mesma ordem de grandeza, certo? E, enfim, esse é um exemplo, né? São exemplos. Bom, outro exemplo, né? É o de hiperinflação, né? Crises financeiras muito difíceis, né? Nós tivemos aqui no Brasil, né, muitas trocas de moedas e cenários de hiperinflação, que também provocavam desabastecimento, né? Enfim, elas aconteceram nessas crises em muitas partes do mundo ao longo da história e, assim, não são tão raras, né? Mas, enfim, alguém pode argumentar, né? Bom, mas esses cenários, né, são, apesar de não serem tão raros, né, enfim, eles demoram um certo período, né, para acontecerem e, enfim, existem longos períodos de prosperidade. E será que a independência pode, né, acontecer num cenário de normalidade, né? Bom, agora vamos analisar esse tal cenário de normalidade, né, para ver se quando a sociedade está funcionando adequadamente, se mesmo assim nós podemos encontrar alguma
condição de dependência, né? A gente pode analisar o caso de algum jovem que saia da casa dos pais. Bom, isso pode acontecer por vários motivos, não é necessariamente ruim que isso aconteça. Por exemplo, quando algum jovem passa numa faculdade, numa universidade pública e que fica em outra cidade, ele precisa se mudar, né? E sair da casa dos pais. Isso é natural e plausível, né? E até desejável. Mas vamos supor também um caso, né, na verdade, um caso que o jovem queira sair de casa por vontade própria para ter essa tão sonhada independência, ok? O que acontece? Ele vai ter que ter um emprego, certo? Se quiser sair de casa, como é jovem, né, acho que não acumulou muito dinheiro na vida, né? Acho que vai ser difícil de comprar algum imóvel próprio. Então ele vai ter que alugar uma casa, né, um apartamento, e vai ter que ter um emprego para isso, não só para o aluguel, mas para todas as despesas da casa, né, água, luz, e também internet, né, a gente precisa, né, que seria equivalente ao telefone, enfim, todas as despesas, né, de uma casa, ele vai ter que arcar com elas. E também todas as tarefas domésticas. Se esse jovem for morar sozinho, vai ter que fazer todas as tarefas domésticas. Inclusive tem até uma brincadeira. Jovem, você se acha acha muito chato, né, viver na casa dos seus pais? Liberte-se, né? Arrume um emprego, pague suas contas, lave sua louça, sua roupa. Enfim, conquiste a liberdade, né? Mas a liberdade, ela é condicionada a toda a realização dessas tarefas, né? E ao cumprimento desses deveres, né? Então, a gente sempre deve ter em mente isso. Mas, a princípio, pode não ser muito peso para alguém fazer tudo isso. Eu acho um tanto pesado, mas para alguém pode levar isso numa boa e bater no peito, né? Não, agora eu sou dono do meu próprio nariz, né? Eu posso tomar as decisões que eu quiser na minha vida. Bom, vamos analisar quais as consequências disso. Aumenta-se a vulnerabilidade. O pessoal esquece desse negócio. Na verdade, esse jovem, se ele perder o emprego, ele vai ter que depender do governo para receber o auxílio-desemprego, ainda que seja um direito. Mas, de qualquer forma, ele estará, né, de alguma forma, dependente do governo. Eu quero dizer que, de alguma forma, em algum momento, esse auxílio pode desaparecer, não é? E a gente, né, nesse caso, ficaria dependente do governo. Bom, existem também as necessidades. Bom, esse jovem vai querer comprar uma casa, né? Vai querer parar de pagar aluguel, vai precisar comprar um carro eventualmente, precisa de recursos. E aí, onde que ele vai conseguir esses recursos? Nos bancos. Financiamentos de casa, de carro. Então, ele deixou, né, de ser dependente dos pais, mas vai ficar dependente dos bancos, que vão cobrar, né, o preço devido por esse serviço que está sendo prestado, ok? Então, existe um certo mito da independência. E essa visão, ela pode ser contagiosa, né? E esse contágio pode acontecer para outras partes da vida. E quais que seriam essas outras partes da vida? Por exemplo, a vida amorosa. O jovem, né, homem, tem uma namorada. Namorada muito chata, não quero mais viver com ela, acaba o relacionamento. Sou dependente da pessoa? Não, né? Tem uma balada, eu posso conhecer muitas pessoas, posso ter outros relacionamentos. Não preciso também necessariamente hoje em dia, né? O pessoal não acha necessário ter relacionamentos sólidos, né?
Pode ficar com um dia, ficar com outro dia, enfim. Esse quadro também pode acontecer com amigos, né? Qualquer um que enche o saco, né? Bom, eu não preciso de amigos, né? Eu também, né? Nas baladas ou em outros lugares eu posso conhecer muitas pessoas e, enfim, eu só vou, né, ter do meu lado as pessoas que eu acho agradáveis, né? Começar a selecionar muito, né? E a igreja, enfim, às vezes enche o saco também, né? Por que eu preciso de igreja? Tem tantas igrejas por aí, posso ir em outras igrejas, ou mesmo porque vou continuar indo na igreja. Não preciso da igreja, enfim, sou independente, faço o que eu quiser. Em muitos casos acontece justamente isso que eu estou falando, né? As pessoas substituem a família, a igreja e os amigos sinceros pelo governo, pelos bancos e por prestadores de serviços. E também por pessoas que, no final das contas, a gente sabe que muitos são interesseiros, né? Porque enquanto tudo está bem, né, as pessoas podem, né, se aproximar. Mas é necessário, né, que nós tenhamos laços, né, vínculos fortes para que tenhamos algum suporte na hora que realmente nós precisamos, né? Enfim, essa substituição, né, é muito prejudicial, porque a gente deixa, né, as pessoas, né, mais confiáveis que nós temos, né, que mais nos amam e simplesmente por razões fúteis, né? E o problema que eu quero trazer não é ter autonomia, não é ter privacidade, não é querer tomar decisões, né? Não é querer ter um certo controle sobre sua vida. O problema é jogar fora laços de amor, né? Que foram cultivados ao longo de toda uma vida, laços de amor que têm muito valor, né? E esse valor ele pode ser inclusive medido, ele pode ser observado, ele não é algo virtual, né? E ele pode ser observado, né? E pode ser analisado, né? Porque nós temos uma recompensa em vivermos em grupo, certo? Então, não tem problema, por exemplo, alguém querer viver de renda. Eu mesmo gostaria, né, de viver de renda, mas é necessário, né, que nós abandonemos o orgulho de pensar que, enfim, nós somos donos do nosso próprio nariz e podemos tomar as decisões que quisermos para as nossas vidas e dane-se as outras pessoas, não preciso de ninguém. Enfim, essa é uma atitude egoísta e acaba sendo muito prejudicial ao longo do tempo, né? Existem muitos efeitos, né, que não são lógicos e que nós, né, precisamos olhar a nossa vida com sabedoria para que não fiquemos sujeitos a todos esses males, ok? Bom, mas se pesa, né, no coração de alguns, né, a dependência de homens, que nós sempre somos dependentes de alguma forma de pessoas, eu trago uma boa notícia. A principal dependência que nós devemos ter é de Deus. Por quê? Porque Ele, no final das contas, é Ele quem supre as nossas necessidades. E Ele cuida mesmo dos que não aceitam a Ele, né, como Salvador, como Deus e Senhor de suas vidas, né? E, enfim, essa dependência que nós devemos ter de Deus, né? Ela pode ser vista no Evangelho de João, né? Capítulo 15, versículo 5. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou a videira, vós as varas, vós os ramos, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Uma coisa que eu falo muito nas orações que eu faço é: Senhor, ajuda-nos, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Isso está na Bíblia, né? E é algo assim que está no meu coração porque realmente nós só estamos vivos e bem, né? E nós só podemos caminhar e desempenhar todas as tarefas que fazemos no dia a dia, né? Por causa da misericórdia de Deus, né? Os céticos podem não acreditar e, enfim, podem não aceitar, mas em algum momento da história vai ficar patente aos olhos de todos a nossa evidente dependência de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo do 31 ao 33, fala sobre uma realidade, né, muito associada a esse tema que eu estou trazendo. Né? As pessoas buscam independência e por isso elas sempre estão, né, correndo atrás de coisas desse mundo, né, como recursos materiais, né, para que possam ter, né, suporte nessa sonhada independência que buscam, que almejam. Então as pessoas, né, ficam correndo muito atrás de coisas materiais para, né, alcançar essa independência ou dar suporte, né, de alguma forma a uma condição de suposta independência. Mas nesse trecho da Bíblia, né, repetindo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33, Jesus nos diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, né, que é conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque assim, né, todas as nossas necessidades, né, serão supridas, né, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É muito importante, então, né, aqui está claro, que nós entreguemos a nossa vida a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem pode cuidar de nós verdadeiramente, né? Enfim, e a gente não deve enxergar, né, que nós somos dependentes de homens, mas que, em primeiro lugar, nós somos dependentes de Deus, e Deus colocou pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, para que nós vivamos junto, né, com elas, vivamos em grupo, e o viver em grupo é a forma, né, mais robusta, né, de vivência, né? Ou seja, viver num grupo e ter relações saudáveis, né, nesse grupo, né, possibilita, né, que nós tenhamos a ajuda, né, e também possamos empreender projetos maiores, enfim, em grupo, do que nós poderíamos empreender sozinhos. E, enfim, essa ajuda é muito importante, né, em momentos, sobretudo de crise aguda, né. Em grupo nós podemos nos ajudar melhor, né, repartir recursos, enfim. E é muito importante, né, nós ajudarmos uns aos outros, né. Isso é muito também recompensador, né, gratificante poder ajudar, né, o nosso próximo, né. Enfim, agora a conclusão, né, que a gente tira, portanto, de todo esse material, né, independência é um mito, né. Esse é um assunto que afeta tanto a nossa vida, né, como até o nível de nações, né. Existem, enfim, nações mais independentes, mais independentes, e a gente vê aí todo um contexto geopolítico, e eu quero trazer com mais detalhes
a dependência, né, da nossa nação, infelizmente. Mas, enfim, isso fica para outro dia. A conclusão que eu quero tirar desse material é que é imprescindível que nós tenhamos humildade. Sem humildade, nós não vamos crescer em sabedoria, como eu já mencionei em outros materiais que eu fiz. É um dos pilares, né, da sabedoria, é a humildade. Porque se você não tiver humildade, você não reconhece que não sabe sobre algo, e se você não reconhece que não sabe, você não pode aprender, ok? Então, é imprescindível que nós tenhamos a consciência de que somos dependentes de Deus em primeiro lugar, certo? E que nós também somos dependentes, de certa forma, das pessoas que estão ao nosso redor. E, na verdade, assim, Deus, né, estruturou, né, o homem, né, para viver em sociedade, e isso é para acontecer, né? Nós precisamos, né, contar uns com os outros, né? Mas que nós não devemos enxergar isso como um peso, né? E uma dependência, enfim, muito aguda. Na verdade, é uma forma mais inteligente de se viver em sociedade, certo? Nós podemos contar, né, com a ajuda uns dos outros. E assim, dessa forma, nós viveremos livres do peso, né, dos gentios, como são mencionados aqui na palavra, né? As pessoas que não têm Deus ficam correndo atrás de coisas materiais para darem suporte a algo que na verdade é um mito, né? A suposta independência que as pessoas almejam, né? Ou que querem supostamente manter, né? Algo que nem existe. Enfim, livrar é importante, né, que nós fiquemos livres do peso, né, dessa responsabilidade, né, de mantermos a nossa sobrevivência, porque existem muitas coisas alheias ao nosso controle. E, enfim, é um peso muito grande para nós, né, ficarmos correndo sempre atrás de coisas materiais. Enfim, os riscos nunca acabam, né? E assim, é importante que nós tenhamos a consciência tranquila, né? E coloquemos a nossa vida entregue a Deus, né? E assim nós fiquemos mais tranquilos quanto a todos os riscos que corremos e males que possam nos acontecer, porque Deus verdadeiramente tem cuidado da minha vida, eu dou testemunho disso, e cuida da vida de todos aqueles que buscam aí, ok? E, enfim, dessa forma também, né, nós teremos a nossa mente mais disposta a receber, né, todas as bênçãos que Deus tem para nos dar, né? Enfim, se nós vemos que estamos vivendo em conjunto, né, nós seremos mais receptíveis, né, a bênçãos, né, que nosso Deus, né, usar alguma pessoa do nosso lado, né, pode usar alguma pessoa do nosso lado para nos abençoar. Então é importante, né, que nós estejamos dispostos a receber de bom grado, né, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, bom, por hoje era só isso, e muito obrigado pela atenção e até mais. E aí, gostou? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez eu agradeço, forte abraço e até mais, hein?